IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando mais uma vez, iniciando uma aula da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 10, que tem por título Nossa Segurança Vem de Deus. Lição 5, lição 10, de 5 de junho. Está conosco aqui o professor, mestre, o pastor Isidro, que está sempre nos ministrando esta aula maravilhosa. Então, o pastor Isidro está conosco e já quero passar para os irmãos o nosso texto básico, que encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 27. Mateus 6, 19 a 27. Estamos falando diretamente do estudo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Então, o pastor Isidro está com a palavra. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, que maravilha, estamos mais uma vez juntos, vamos orar. Pai querido, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a Tua unção, a Tua graça na ministração desta aula. Usa, Senhor, o assunto dessa lição para confortar, consolar, edificar, enfim, nos instruir na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, o textuário da lição se encontra em Lucas, capítulo 12, verso 15, que diz, conforme está em tela, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A verdade prática diz, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Maravilha. Minhas irmãs, como já foi dito, a leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versos 19 a 27, o versículo 19 diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí a leitura que vai dar base para a nossa lição de hoje. E agora vamos para os conteúdos, que são três. O primeiro é riqueza do céu e riqueza da terra. O segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. E o terceiro tópico, como está em tela, vivendo a quietude espiritual em Deus. Professor Silas, quais são os objetivos da lição? Os objetivos são, primeiro, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. 2,
Descrever a idolatria ao dinheiro. 3. Demonstrar a quietude espiritual em Deus. Maravilha, viu, meus irmãos, meus irmãos? Hoje a lição está maravilhosa, está trabalhando um tema de grande importância, não é? Que é sobre a nossa segurança em Deus. E na introdução, observa a introdução, está aí de tela, está bonito, está de vermelho. Nós destacamos o seguinte na introdução. Hoje veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de juntarmos tesouros neste mundo e sobre a ansiedade. Silas, sua observação. Bem, pastor, os bens materiais não podem tirar a nossa confiança e esperança em Deus, não é? É verdade. Porque tem muitas, que o irmão falou aí. Não que não sejam necessários, né? São necessários. Com certeza. Mas não pode impedir a comunhão, a adoração e, sobretudo, o foco da nossa esperança da vida eterna, pois podemos ficar embaraçados com esses bens, quer dizer, essas riquezas em demasia. Maravilha. Galhada, ninguém sabe como, né? Muito bem. É isso aí, minhas irmãs, meus irmãos. Eu estou dizendo, olha, a lição de hoje tem muito a nos falar. Ok. Observe que na lição passada, nós estudamos, não é? Nas lições anteriores, vimos Mateus capítulo 6, verso 1, 18, onde foi abordado os seguintes pontos, né? As práticas espirituais, como ofertas, oração e jejum. Hoje, em Mateus 6, 19, 27, vai ser abordado o quê? Sobre a nossa confiança, ou a confiança nos bens materiais, e a nossa confiança que devemos ter no Deus Todo-Poderoso. Dito isso, passemos, minhas irmãs e meus irmãos, para o primeiro tópico. E o primeiro tópico está aí, ó. Tem como assunto riqueza do céu e riqueza da terra, Silas. Né? Olha aí. 1.1. Uma conciliação impossível. Você pode ler para nós, Silas? Vamos lá, então. Somos novas criaturas e não devemos ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Isso. Está de azul agora. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens. Servir a Deus e a mamon. Palavra aramaica que significa dinheiro ou cobiça. Se nossos corações não estiverem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir o dinheiro. E aí, Silas? O cristão deve viver, pastor, mesmo na riqueza, na dimensão espiritual. Gostei da palavra, dimensão espiritual. É verdade que precisamos de bens materiais, né? Os básicos, como casa, alimentação, vestimento, locomoção. Mas tem os bens supérfluos, né, pastor? Aqueles que muitas vezes nos traz conforto. Por outro lado, se descuidar, nos afasta de Deus. Esses bens em demasia, que a gente tem, né? Conciliação, vão conciliar o impossível, né? Isso. Como diz ali o nosso texto, né? Os bens que temos e a comunhão com Deus. Maravilha. Viu, meus irmãos? Olha, eu quero trazer alguma luz, alguns subsídios a mais sobre esse ponto 1, né, que nós vimos na lição aí. Observe. Jesus disse claramente, em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, não é? Ok? Ou há de aborrecer um, ou aborrecerá o outro. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo? Minhas irmãs, meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, é impossível conciliar luz com as trevas, caminho estreito com o caminho apertado, porta estreita com porta larga, e também os tesouros do céu com os tesouros da terra. Em outras palavras, tem de haver uma decisão, uma escolha, uma decisão ou uma escolha. Ou você deixa o mundo, ou deixamos o mundo para seguir a Deus, ou deixamos Deus para seguir o mundo. E aí vem a seguinte observação. Patinar na incerteza é um caminho perigoso. Afinal, Deus exige de todos nós o quê? Exclusividade. E aí, ainda dentro dos meus subsídios, eu quero dizer o seguinte, quem procura servir a Deus e as riquezas, quem procura os tesouros dos céus e da terra, e quem busca amar o mundo e a Deus, aqui para nós, Silas, jamais terá sucesso. Isso é uma prática até na vida secular. Uma casa dividida não subsiste.
né? Objetivos difusos, divididos, não chega a lugar nenhum. Fechando. Olha só, minhas irmãs, meus irmãos, o que Tiago, na sua epístola, disse, capítulo 4, verso 4. Diz Tiago, né? Aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, observe, é necessário que haja uma conciliação, né? Ou, em outras palavras, eu te diria, é necessário que haja uma decisão por parte do crente, do cristão, né? Servir a Deus ou servir, né, a Mamon. E o certo é servir a Deus. Temos que fazer igual fez Josué, escolher a quem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Silas, podemos lá? Vamos para frente, pastor. Isso. Aí, minhas irmãs, está em tela aí, ó. Estamos no tópico 1, riqueza do céu e a riqueza da terra. Vejamos, 2, tesouro da terra e tesouro dos céus. Está aí de vermelho, ó. Jesus, observe, não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Os escribas e fariseus davam muita ênfase aos bens materiais e viu as riquezas como uma mostra da aprovação divina, né? E parece até a falácia da teologia da prosperidade, que ensina o seguinte: se você tem bens materiais é porque você é espiritual. Está grifado aí, ó. Os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Ok? Então vamos deixar bem claro que os bens materiais muitas vezes não são. Fechando, continuando. O crente deve, portanto, ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, como está em Mateus 6,20. Fechando, de azul, viu, meus irmãos? Jesus disse que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo. Como afirmou o patriarca Jó, abre aspas, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Jó 1,21. Silas, sua observação. Pastor, diz o seguinte, né? Na realidade, Jesus não chamou a atenção dos fariseus por causa do dinheiro. Isso. Mas por eles estarem dando valor, apego, né, a esses Isso. bens, né, demonstrando riqueza, esbanjando materiais. Isso. Como se fosse fruto da sua hipocrisia, adoração, como recompensa, né? Aham. Então, tinha aquela riqueza, adorava naquela atitude como se fosse, né, fruto dos bens que tinha, coisa dessa natureza. Mas tem os bens, mas por eles darem muito valor e apego aos bens materiais, Jesus os chamou a atenção, né? Então Jesus ensinou que as riquezas são perecíveis, vulneráveis, enquanto a juntar tesouro no céu é imperecível, né? Isso. Não tem casa. O salmista, no versículo 2:10, ele chega na segunda parte, fala o seguinte, ó, se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. É a esperança. Davi falou isso lá no 62. Então, o interessante, pastor, é nós colocarmos o nosso tesouro no céu. Então, mas Silas, não se vê, não se usufrui, sim usufrui. Então, viu, minhas irmãs? Viu? O que se disse é interessante. Então, os fariseus, escribas, né? Eles colocavam a riqueza como sendo algo que passava para os demais como sendo consequência da sua espiritualidade. Tem muito cuidado. Só faço Agora, oração. eu quero trazer alguma observação sobre esse ponto ainda, viu, minhas irmãs? Observe. Olha só. O problema, minhas irmãs, meus irmãos, não é guardar dinheiro no banco, no bolso ou no cofre, mas entronizá-lo no coração. Tá bom? Não há problema guardar dinheiro no banco, no bolso, no cofre, mas entronizá-lo no coração. Continue. Observe. Nada trouxemos e nada levaremos deste mundo. Entramos no mundo nus, como disse Jó, e nus sairemos. Portanto, minhas irmãs, escute, ajuntar tesouro no céu não é criar, viu, Silas, uma linha de crédito celestial e acumular méritos pessoais diante de Deus em virtude das boas obras praticadas nesta vida. O que é então? É quando usamos os nossos tesouros para promover a causa do Evangelho e socorrer os necessitados. Aí sim, isto é, investir para a eternidade. É isso que Deus quer, que o dinheiro que tenhamos, a riqueza que Ele nos dê, que nós consigamos ou que nós façamos desses bens algo que glorifique o nome dEle.
investir no seu reino. Fechando aqui, ó, Paulo diz que aqueles que foram abençoados com riquezas materiais devem entesourar para o futuro, fazendo bem a todos, conforme 1 Timóteo 6,18. Assim serão recebidos no tabernáculo eterno. Então, observe, tesouros da terra e tesouros do céu. Detalhe, os tesouros da terra não compram os tesouros do céu. Mas os tesouros da terra pode e muito bem ser usado para que entesouremos no céu o quê? Algo que glorifique, que enalteça o nome do Senhor. Isto é, a investir no reino dos céus. Tá bom? Então, usemos o dinheiro, usemos recurso para investir no reino do céu no sentido de que ganhar almas para o reino. Né, Silas? Verdade. Por último, estamos no tópico 1, riqueza do céu e riqueza da terra. Agora vem a pergunta, o que o cristão, Silas, precisa saber sobre os bens materiais? Vamos lá, então. Então, lê para nós aí, Silas. Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riqueza, como, por exemplo, Abraão, Isaac, Salomão, etc. É importante também destacar que Jesus ensinou a não desperdiçar nada. Ele ordenou recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Não devemos ser avarentos, precisamos ser como os crentes do primeiro século, como diz lá, né? Isso. A sinopse diz logo assim, ó, a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação. Suas não se encontra, né, pastor? Pastor, Jesus sempre quis o bem de todos nós, dos homens, né? Ele criou todas as coisas, como o irmão falou ali nos escritos, né? Prata, ouro, pertence a ele. O problema é adquirir riqueza, pastor, com egoísmo, com avareza. Muitas vezes as pessoas se esforçam em demasia, pastor, para adquirir riquezas. Isso. Né? Esquecendo até de cuidar de si mesmo, da sua saúde e tal. Porque dirá os seus pais, né? Se não cuida de si mesmo, ainda mais despreza os seus pais. É verdade. Os olhos estão voltados em possuir bens a qualquer custo. E assim Deus condena essa prática também, né? Ele precisa dar valor ao que tem também, pastor. Paulo fala que você viver assim e tal. Ele tem que dar valor àquele bem que ele adquiriu com o suor do seu rosto. E também não desperdiçar, né? Desperdiçar. Tá esbanjando, não, tá ganhando. Então, Sila, podemos dizer o seguinte, viu, meus irmãos, para fechar o ponto 1, não é? E o tópico 1 e o ponto 3. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Primeiro, Jesus não está, ou não ordenou, ou não disse, ok? Ou não condenou. Jesus não está condenando, ou não condenou a riqueza. Viu, meus irmãos? Jesus não condenou a riqueza. Pois quando isto é, quando a riqueza vem como fruto do trabalho, escute, e da bênção de Deus, não traz desgosto. Provérbios, David 2 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz o quê? Desgosto. Também Jesus não está proibindo, viu, Silas, a previdência, pois as Escrituras nos exortam a considerar a ação das formigas que trabalham no verão para ficarem abastecidas no inverno. Também, Jesus tampouco está condenando, viu, meus irmãos, você, viu, Sila, aqui você falou, Jesus tampouco está condenando você, eu, nós, usufruirmos dos benefícios do nosso trabalho. Ok? O que ele condena, viu, meus irmãos, o que ele condena, como diz o Silo, no texto, é o quê? É o acúmulo para si. É a ganância desmedida e a avareza mesquinha. Ok? Portanto, o cristão usa as coisas deste mundo, o cristão deve usar as coisas deste mundo. Se você tem posses, tem bens, Deus te abençoou, maravilha, usufrua, é a bênção. Mas usa essas coisas, tendo consciência de que é apenas mordomo delas e não Senhor. Porque tudo, minhas irmãs, vem de Deus e a Ele pertence. O do Senhor é o ouro e a prata. Então Jesus não condena a riqueza, Ele condena o que é a avareza. Ele quer que eu e você, Ele quer que nós sejamos bem-sucedidos para investirmos no seu reino. Como é que eu invisto no reino?
apoiando o evangelismo, missões e os necessitados. Né, Silas? Verdade. Então, dito isso, passei Cooperando para o com a obra, tópico 2, não é? O tópico 2, que tem como assunto a idolatria ao dinheiro. Tá aí, ó. Eita, idolatria ao dinheiro? Sim. 2.11, o coração no lugar certo. Vou ler aqui, ó. Observe, está de vermelho, ó. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança deve estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo, porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. Obras aqui, quer dizer, ações que foram feitas para o enriquecimento do reino dos céus. Por exemplo, aquele que usou os bens materiais para ganhar alma para Jesus. Tá grifado aí, ó. Teremos de prestar conta como um mordomo, como eu já disse, de tudo o que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel. É a parábola do infiel? Né? Ok? Fechando. Segundo a Bíblia, de estudo pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Silas, sua observação. O coração no lugar certo, né? Isso. O próprio Jesus ensinou lá em Mateus 6:33, mas buscai primeiro, ele falou, né? O reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o cristão deve observar esses fatos. Agora, o apego às coisas materiais atrapalha sim, pastor. Atrapalha a nossa adoração, a nossa comunhão com Deus. Nesse caso, o nosso coração está focado nos bens que temos, né? É claro que devemos cuidar e zelar dos nossos bens. Deus nos deu, né? A contribuir para a sua obra, né? Quem sabe um empresário abrir porta de emprego para várias pessoas, né? Isso forma de investir. Pode investir também, né? Adquirir, óbvio, todos os bens adquiridos com honestidade, né? Honestidade. Mas não perder o foco da nossa adoração, do nosso culto e comunhão com Deus. Vamos aproveitar bem aquilo que Deus nos deu, né, pastor? Eu disse no ponto anterior que Jesus não condena as riquezas, sim. Ele não condena as riquezas que são provenientes do trabalho, do suor do rosto, de forma honesta. Entendeu? É aquele irmão que começou de estaca zero, foi construindo, chegou, né, a ter um patrimônio considerável, mas é uma pessoa que oferta, dizima, né? Isto é, entrega o dízimo, contribui para a obra do Senhor Jesus. Enfim, é isso que Deus quer. Né? Então, a Bíblia está cheia. Aí, sobre o coração no lugar certo, viu, meus irmãos? Observe que no Sermão do Monte, repetidas vezes, Jesus fala do coração. Jesus declara que o nosso coração sempre segue o nosso tesouro. Então, o coração aqui é a sede das emoções, do sentimento, não é? Dos sonhos. Então, aonde está o dinheiro, aonde está o dinheiro, onde está o tesouro, o coração está nele. Então, se o meu coração estiver só no dinheiro, Deus está fora do coração. Então, continua aqui rapidinho aqui, ó. Quando o coração, observa aí, ó, está no lugar certo, que lugar certo é esse? Que é em Deus. Quando o coração está voltado para Deus, não haverá problema com dinheiro, com bens e outras coisas materiais. Vou repetir. Quando o coração da gente está rendido a Deus, está totalmente voltado para Deus. Deus está entronizado como Senhor em nosso coração. Você pode ter os bens que tiver. Você vai sempre glorificar a Deus através dos bens que Deus te deu. Né, Silas? É uma bênção. Fechando aqui, ó. Quando tomamos consciência dos valores, das riquezas eternas, sempre iremos viver contentes em toda e qualquer situação, pois o nosso coração já está em paz. Então, repito, Deus não condena a riqueza, condena a idolatria, né, ao dinheiro, aos bens materiais. Né? E aqui para nós, se tem pessoa que não tem nada e idolatra o que não tem. Né, Silas? Conhece alguém assim, Silas? Até inveja, né, pastor? Estamos no tópico 2, idolatria ao dinheiro, idolatrando a mamon. O que é isso, Silas? Pode ler para nós aí? Vamos lá, então. Idolatrando a mamon. Isso nos chama para uma tomada de decisão. A juntar tesouro na terra ou nos céus. Servir a Deus ou a mamon. Lembre-se de que a dedicação a um desses vai gerar a exclusão do outro. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja a lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro
o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Suas pastor. considerações, Silas. Pastor, temos que servir e adorar o único Deus. Deus. Ponto aí. Com toda a primazia e de coração aberto. Assim estaremos agradando a Deus. Ele sabe, pastor, que necessitamos, que necessitamos de alguma coisa. Isso. E é capaz de suprir as nossas necessidades. Sim. Né? Os bens terrenos são breves e às vezes traz a preocupação e ansiedade, pastor. O cara tem medo de roubar, de furtar, de perder. Olha, né, preocupado. Traz preocupação, traz medo de perder, né? Mas a presença de Deus na nossa vida supre as nossas necessidades espirituais, que nenhum bem terrestre pode nos dar. Muito Você bem. tendo riqueza com Deus, pastor, é uma bênção. Seja rico. Se adquirir bens, administre com Deus. Como se, eu já vi muita gente falar, não, na parceria de Deus. Deus está me ajudando a Isso. administrar meus bens. É Interessante, uma mordomia, Silas. né, pastor? Essa expressão mamon, que nós já vimos, né, irmãs? Mamon trata-se de um termo aramaico que significa riqueza, opulência. E isto, minhas irmãs, engloba o quê? Possessões, propriedade, alimentos, dinheiro, roupa, enfim. Né? E aí vem o detalhe, quando o ser humano, quando o homem, quando a pessoa coloca o coração no lugar certo e tem seus olhos puros, sua mente e vontade irão corresponder ao querer do Senhor, procurando fazer a sua vontade. Aí vem, o problema não é a riqueza. Vou repetir, o problema não é a riqueza. Aqui para nós, dinheiro, riqueza, não tem problema nenhum. O problema está no ser humano. Então o problema não é a riqueza, mas é o desejo desenfreado pela riqueza. É isso, Silas? É isso que a Bíblia condena. Esse desejo desenfreado leva a pessoa a fazer coisas erradas para obter riquezas. Verdade. Corrupção, busca-se locupletar de forma errônea, Fraudes, através mais de fraudes, negócios né, pastor? fraudulentos, não é? Passando a perna no outro. Até na igreja tem isso. Que tem de obreiros corruptos por aí, cristãos, sujando o nome do Senhor. Verdade. Tudo pela ganância de que, Silas? Dinheiro, mamão, ao mamão. Isso. Então, observe. Então, o problema, minhas irmãs, meus irmãos, escute. O problema não é ter dinheiro no bolso, mas ter o dinheiro entronizado no coração. Verdade. Isso, ok? O problema, Tem como querido, tirar. o problema não é possuirmos riquezas, mas é as riquezas nos dominar, nos possuir de tal forma como aquele rico da parábola, né? Meu celeiro, meu trigo, eu. E o que tem até de crentes, que tem posses, que poderia fazer mais e não faz. Escravo do dinheiro, né? Escravo do dinheiro. Né? O dinheiro não deva ser nosso Senhor, ele deva ser um servo Isso. para ser útil para a glória de Deus. Então, minha irmã, meu irmão, se você tem, glorifique o Senhor. Ah, pastor, não tem. Dê glória a Deus. Você tem a maior riqueza, que é a salvação em Cristo Jesus. Sila, podemos continuar? Vamos pra E frente. por último, o terceiro ponto do tópico 2, né? Vimos aí, estamos no tópico 2 ainda, viu? Tópico 2, que é a idolatria ao dinheiro. Isso. No tópico 2, o ponto 3 vai falar da riqueza condenada por Cristo. Nós já falamos, já enfatizamos, vamos ver aqui, ó, observe na tela aí, ó. Na parábola do rico e insensato, Lucas 12, 13 a 21, Jesus apontou 3 erros que aquele rico cometeu. O primeiro erro, Silas, é que aquele rico e insensato achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Só um pouquinho, não é isso que o povo pensa hoje? Sim, só. Ok? Quer de Deus. Segundo erro que o rico insensato cometeu, entendia que a essência da vida consistia apenas nos bens materiais. Isso lhe dava um sentimento de prepotência. Não é o que acontece hoje? Sim. Tem pessoas que têm alguma coisa, tem algum bem material, pensa que é o senhor da cocada, né? Passa E o por terceiro erro do rico insensato era acreditar que poderia viver
Aí quebrou a cara, né? Tempo suficiente para desfrutar de tudo, esquecendo ele que em breve, né, seria intimado para comparecer perante Deus. Em outras palavras, o dia da manhã não nos pertence. Então, é isso aí. Aí, de azul, meus irmãos, Jesus condena, portanto, tanto o egoísmo, advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, aí vem um detalhe, meus irmãos, infelizmente, vivemos uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Que o diga, né, esse período de pandemia. Né? Fechando, sinopse. A idolatria, portanto, se caracteriza quando o dinheiro torna-se o quê, Silas? O lugar, toma o lugar de quem? Do coração do ser humano. Toma o lugar de Deus. Então, isso é idolatria. Né? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. E Deus não aceita isso, né, pastor? Isso. Como dissemos anteriormente, pastor, Deus não condena a riqueza, mas é o caso de alguém rico, né, como tem o exemplo aí, que o Simão falou aí, no seu conforto, esquecer de Deus e pensar que a sua alma já está usufruindo, está bem, aquele bem, como se fosse viver eternamente. Se não tiver cuidado, pode se tornar arrogante, orgulhoso e até desprezar Deus mesmo, desprezar os seus pais, seus amigos, família, tudo, por causa da arrogância. Desfrutando da sua riqueza, né, esbanjando, pastor. Como se fosse viver eternamente nesse paraíso de dinheiro, paraíso de riqueza, né, terrestre, esquecendo que um dia vai prestar conta de Deus. E aqui, viu, meus irmãos, queridos, infelizmente, no nosso país, vimos aí esses últimos anos de corrupção, pessoas encheram os seus bolsos, políticos esbanjaram, ainda rindo da nossa cara. Um dia vai prestar conta, querido, um dia vai prestar conta. Prestar conta. Né? Ok? Vivemos uma sociedade, né, egoísta, egocêntrica, materialista. Né? Aquelas pessoas que têm posses, que não têm Deus na vida, pensam que são deuses, pensam que são senhores de todas as coisas. Mas, papai do céu, na hora que puxa o tapete, meu amigo, não tem o bom. Fechando o tópico 2, eu quero trazer essa observação. Aqui, ó. As riquezas, viu, meus irmãos? Escute, as riquezas, vou repetir, as riquezas tornam-se perigosas para nós quando colocamos nossa esperança nela. Quando somos escravizados por ela. Ok? E essa é a razão de Jesus dizer que dificilmente entraria um rico aonde? No céu. No céu. Não entra. Por quê? Porque Jesus está falando desse lado. Quando a riqueza toma o lugar de Deus, não tem como a pessoa entrar no céu. Fechando. Ser rico, escute, o que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus é deixar de confiar na provisão, nos bens terrenos, para confiar no provedor, no Deus que é o dono do ouro e da prata. Em outras palavras, ser rico para Deus é deixar de confiar. É deixar de confiar na prata e no ouro e confiar no Deus do ouro e da prata. Isso. Aleluia. Opa. Portanto, fechando, os que se contentam com as coisas. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui, Sila, observação. Os que se contentam, o que se apegam, o que se contentam com as coisas que o dinheiro pode comprar, corre o risco de perder aquilo que o dinheiro não pode comprar, que é a salvação e a eternidade dos céus. Ok, Silas? E agora passei para o último tópico, que é vivendo o que, Silas? A quietude espiritual em Deus. 3.1. Os males advindos das preocupações. Preocupações pelo que comer, vestir, dinheiro, ter mais dinheiro. Primeiro, lê para nós, Silas. Olha, então, os males advindos das preocupações. As preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades, conforme o Salmo 23. Isso. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em demasia roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante
é a nossa devoção e adoração a Ele. É Deus, pura verdade, em primeiro lugar, né, pastor? Silas? Deus em primeiro lugar. Lê, pastor. Não tem suas como, pastor. observações, Silas. Jesus nos adverte sobre as preocupações e ansiedades exageradas. pastor, né? Preocupação pelo comer, vestir, Que faz dinheiro. mal até à saúde. Isso. Né? Com isso, Jesus não quis dizer que sejamos relaxados, né? Devemos relaxar com a nossa vida. E aquela preocupação em demasia, meus amigos, meus irmãos, que nos tira até a paz, a serenidade, e nos deixa, inclusive, de mau humor. Viu, pastor? Estressado, magoado. Esse exagero, essa inquietude pode ser falta de confiança e esperança em Deus, o Deus vivo, o Deus rico, né? Que cuida dos seus. Devemos, então, ser equilibrados e maduros no nosso cotidiano e administrar aquilo que Deus nos deu. Ou pouco ou muito, pastor. Isso, muito bem. Pouco ou muito. Minhas irmãs, o que o Silas falou é muito importante. Eu quero trazer mais luz sobre esse pontinho aqui, ó, sobre os males advindos das preocupações. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, a ansiedade é um dos maiores males do século XXI. A ansiedade o que é? O que é ansiedade? A ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Isso a psicologia que diz. Suas principais causas são, escute, quais são as causas que levam a pessoa a viver ansiosa, preocupada, inquieta, né? Primeira causa, né? Fé vacilante em Deus e os cuidados excessivos com a vida, tais como o acúmulo de bens materiais e a ascensão social. A preocupação pelo bem-estar, né? Porque a sociedade, as pessoas mostram um quadro utópico e a pessoa quer viver aquele quadro, se frustra. Fechando, observe, ok? A ansiedade gera inquietação, enfraquece o coração e rouba a paz. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 6, ensinou que os súditos do seu reino não deviam se ocupar com o dia da manhã. O mestre afirmou, abre aspas, não vos preocupeis, não estejam ansiosos, isto é, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Aí Jesus fala uma observação, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia as suas preocupações. Isso está em Mateus 6,34. Aqui para nós, para tratar da ansiedade, a Bíblia é o maior manual terapêutico. Sim. Ok, Sila? Perfeitamente. 3.2. Vimos os males advindo das preocupações. Agora vejamos, como viver, Silas, sem inquietação. Aí, minhas irmãs, observa aí, ó, está em tela. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições para a sua vida. Isto é, essa correria do dia a dia, né? De azul, para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência o quê? As aves. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, disse Jesus, mas o Pai Celestial as sustenta. Aí vem de verde, minhas irmãs, os que vivem em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando, Silas, as promessas divinas, que está em Filipenses 4,6, que diz, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus. E 1 Pedro 5,7, lança sobre ele os seus cuidados. Suas observações, Silas. Apesar da economia mundial, né, estar abalada nos últimos tempos, nos últimos anos, né? Ou seja, nós temos aí a pandemia, ultimamente a guerra da Ucrânia, né, que enfraqueceu muito a economia mundial. Mas o consumismo e o materialismo continua, pastor. E cada vez pior. Isso aí não tirou ninguém do foco, não, viu? Deixando as pessoas inquietas, aflitas, viu, meus irmãos? Aflitas, seja preocupado, ansiosa por falta de suprimento, ou medo do futuro, né, pastor? Medo do futuro, ansiedade. Isso demonstra falta de confiança, pastor, de confiança em Deus. E Jesus enfatizou bem essa atitude. Deu até exemplos das aves que ele cuida, e quanto mais de nós. É verdade. Né, que são os seus filhos. Portanto, temos paz nesse tempo de inquietação com as coisas materiais, né, pastor? Devemos ter
mais equilíbrio, Então, a cuidado. pergunta é, o que fazer quando estamos ansiosos, né? O que fazer? Em suma, devemos seguir os conselhos da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, minhas irmãs, meus irmãos, é o maior manual de orientação de como lidar com as preocupações, não é? Em suma, devemos orar a Deus, pedir que Ele nos dê paz e nos conceda sabedoria para fazermos o que é certo ao resolvermos ou lidarmos com os problemas que nos afligem, né? Para vencer a ansiedade, é necessário que o crente peça paz, seja fiel ao Senhor, não seja cobiçoso e, acima de tudo, creia que o Deus que você serve é o Deus que tem todo o poder e supre as necessidades. Aqui para nós, meus irmãos, minhas irmãs, hoje em dia, uma das razões porque muitos cristãos, crentes, estão inquietos, ansiosos, não viva a quietação ou a calmaria que Deus quer que ele viva. É porque estão preocupados em quê? Em ser igual a fulano, ser igual a Beltrano, quer ter aquele carro do ano, aquela casa ou aquela roupa. Isso é importante e faz parte. Porém, queridos, se você tem Deus na vida, isso tudo pode vir com o tempo. Pode. Aquieta a tua alma. Então, vivendo sem inquietação, a única maneira é lançar sobre Cristo, né, os seus problemas. Rapidinho, para caminhar para o terceiro ponto, lá em Filipenses 4, 6, 7, Paulo, detalhe, meus irmãos, quando escreveu essa carta aos Filipenses, Paulo não estava no palácio, Paulo não estava num belo jardim, numa bela mansão, Paulo estava preso numa masmorra. E olha o que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, diz Paulo: não estejais inquietos por coisa alguma. Aí Paulo dá a receita. Antes, as vossas orações, antes todas as vossas inquietações, ansiedade e preocupações, sejam conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Aí diz Paulo, se você orar, falar com Deus, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, dará contentamento. Peça, minha irmã, meu irmão, contentamento nesses dias de tanto descontentamento. Último ponto, vivendo sossegados em Deus. Silas, você pode ler para nós? É possível, pastor, viver sossegado em Deus? É possível, É sim. possível. Vamos lá possível, então, vamos lá então. Vamos lá. Diz o seguinte, devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, Isso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. isso. Jesus pergunta, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Pois é, rapaz. Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos buscar o reino de Deus e sua justiça. A inquietude não terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridade a Deus. Muito bem. E qual é a síntese do tópico? Diz o seguinte, assim, as preocupações com as coisas da terra trazem diversos males e causam inquietude na alma. Inclusive, muitas doenças psicossomáticas. Sim, é verdade. Úlceras, até câncer, querido. Tá, Silas, a preocupação traz muitos males, pastor. Isso. Meus irmãos e amigos, Jesus quer que tenhamos uma vida, né, de paz, de serenidade, né, de quietude, né, isto é, sossegada. Eu me lembrei do hino, pastor, que fala assim, as ondas atendem o meu mandar, sossegai, quer dizer. Isso. Não é sossegar aquele hino, né? Então se temos comunhão com Deus, deixamos nosso cuidado com Ele, né, as nossas ansiedades. Vamos ser mordomo daquilo que Deus nos deu. Vamos entregar os nossos cuidados, as nossas ansiedades para Deus. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. A palavra dele não mente, né? Não mente. Então, vamos observar a palavra de Deus nesse sentido que Jesus nos ensina. Muito bem. Você perguntou no início, é possível o quê, Silas? É possível, pastor, viver sossegado em Deus? Aí eu respondo, viu, meus irmãos? Eu quero responder com a primeira epístola de Pedro, né? A primeira epístola de Pedro, capítulo
5, verso 7. A resposta lá. Vamos lá. Vamos ler a Bíblia, que é melhor, né? Que aqui a Bíblia é o maior manual para tratar desses problemas, da ansiedade. O que diz lá? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a única forma de vivermos sossegados, quietos, tranquilos. Essas pessoas sossegadas, quer dizer, contentes, Isso. equilibrado, né? Viver um dia de cada vez. Eu quero trazer a seguinte observação mesmo, para fechar esse ponto, sobre vivendo sossegado em Deus. Minha irmã, meu irmão, aqui é um conselho. Viva um dia de cada vez. Siga o que Jesus disse, né? Viva um dia de cada vez. Não, viva um dia de cada vez, mas não deixe de sonhar com o seu futuro. Isso. Ok? Sonhe, planeje, mas não sofra hoje com as incertezas do amanhã. O Salmo 127, 2 tem uma palavra de fé e ânimo para nós. Que diz lá? Inútil, diz o salmista, vos será levantado de madrugada, correrei, né? Repousar à tarde, aquela correria tremenda, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí vem 2 pontos, ponto e vírgula, aliás. Aí vem um detalhe. Aos seus amados, ele, Deus, o dá enquanto dormem. O que o Salmo traz aqui? Não adianta ficar inquieto, preocupado. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Querida, querido, faça a sua parte, sem inquietação. Ora, fala com Deus, peça graça, durma. Deixa Deus trabalhando, porque Papai Céu não vai deixar que falte o básico para você viver. Não vai. Fechando, queridos, escute. A fé em nosso Senhor Jesus, é o único remédio capaz de desfazer os efeitos danosos da ansiedade. Nosso Pai Celestial conhece todas as nossas necessidades. Entrega teu caminho, Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. Salmo 7,5. Silas, chegando ao término de mais uma aula, pastor. De mais uma aula. Vimos na aula de hoje, minhas irmãs e meus irmãos, os seguintes pontos. Ponto 1, riqueza do céu e riqueza da terra. Vimos que há um embate, né? Quem quer ter a riqueza da terra, né? Somente ter a riqueza da terra, infelizmente, quem se dedica 100% à riqueza da terra, não vai ter condições de ter a riqueza do céu. Qual é o certo? É ter riqueza aqui na terra, mas também buscar com essas riquezas ser rico para com Deus. 2, idolatria ao dinheiro. Cuidado. Idolatria não é só adorar uma imagem. É tudo aqui que é colocado no lugar de Deus. Se o nosso coração, se o dinheiro, a riqueza, a busca desenfreada pelo dinheiro está em primeiro lugar, isso é idolatria. Por último, Jesus propõe que eu e você podemos e devemos viver quietos, desde que descansemos nele, porque ele é dono do ouro e da prata, ele está no controle da nossa história, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Silas, passemos para a conclusão, e a conclusão nos diz aí, Silas, o quê? A conclusão diz o seguinte: os filhos de Deus devem estar conscientes de que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não coloque a sua esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. Muito bem. Suas considerações, Silas? Pastor, na verdade, assim, Deus é bom o tempo todo, só faz o bem. Eu gosto de falar muito isso aí. Viu? Deus é bom o tempo todo, só faz o bem. Só faz o bem, Silas. Como já demonstrado, Ele cuida dos seus. Ok. Então, sejamos fiéis, buscando adorar e louvar a Deus em primeiro lugar, pois Ele observa o nosso comportamento. Isso. A busca de poder, de dinheiro, de querer ficar rico, né? E, sem dúvida, se você for fiel a Ele, Ele vai nos abençoar, pastor. Com certeza. Ele sabe do que nós necessitamos, né? Se observarmos a palavra de Deus, podemos, meus irmãos, com nosso esforço, com fidelidade, honestidade, adquirir bens. Ou não, pastor? Com certeza. Sim, trabalhar, ser um empresário bem-sucedido, mas não colocar o coração nesses bens, administrando o seu tempo. Às vezes a pessoa quer ter bem, mas não quer trabalhar também, pastor. A Bíblia fala, vai ter uma formiga preguiçosa.
Silas, é o cara seguinte, não tá- a Bíblia tem uma fórmula muito simples para que você seja rica e rico para com Deus e para com o mundo. Sim. Primeiro, ser fiel dos dízimos e nas ofertas. Não estou dizendo que você, sendo fiel nos dízimos e ofertas, você vai ficar rico, não. Estou dizendo que quem é fiel, no mínimo, Deus, com certeza, o abençoará. Sim. Então, você ganha X, contribua, seja fiel. Papai do céu vai honrar. Ah, pastor, eu sou empresário, eu ganho... Por favor, seja fiel. E assim fazendo, você vai estar investindo no reino dos céus, no sentido de que almas para o reino. Então, tudo que vier em nossas mãos, minhas mãos, tudo que vier em suas mãos, devolva para o reino dos céus, de forma voluntária, dizendo, Deus, tu me deste X, aqui está o que pertence à tua obra para o teu reino. Isso é investir no reino dos céus. Dinheiro não é pecado, ter dinheiro não é pecado, ser rico não é pecado, o pecado é colocar o dinheiro e a riqueza como o Senhor de nossas vidas. Fechando, Verdade, pastor, não tem como. com os ensinos de Jesus, no capítulo 6 de Mateus, podemos viver no mundo e nos relacionarmos com Ele, sem sermos atingidos por prazeres efêmeros, tendo consciência de que o melhor para as nossas vidas, tendo os nossos olhos voltados para os tesouros eternos, é simplesmente demonstrar nossa fé e depositar nossa confiança em Deus. Portanto, confia no Senhor. Deixa tudo na mão do Senhor. Trabalhe, se esforce, coloque Deus em primeiro lugar e Deus vai abençoar. Né, Silas? Perfeitamente, vai abençoar em abundância. Maravilha. Mais uma observação, Silas? Não, pastor, eu só agradeço os irmãos por mais essa aula, né? Isso. E vamos lá preparar para a aula do outro domingo, pastor. Isso, A outra lição semana. de número 11, que tem por tema, olha que tema bonito, olha. Sendo cauteloso nas opiniões. Ô, meus irmãos, isso aqui, olha, essa lição vai dar o que falar, pastor. É, viu? vai, com dar o certeza. que falar, só observar. Então, meus amigos, fique atento à lição do próximo, do outro domingo, e que você se sirva bem da lição de hoje, da aula de hoje, tira bom proveito, que Deus abençoe você e toda a sua casa e nossos amigos. Deus abençoe. Maravilha, Até a próxima, minhas se Deus irmãs, quiser. meus irmãos, estamos chegando ao término de mais uma aula abençoada, um assunto tremendo, não é? Divulgue a nossa escola dominical, estamos aqui para juntos adorarmos, sermos edificados através da palavra. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tudo, Pai Santo amado. Abençoe cada irmão, cada irmã que está participando dessa IBD, desta aula. Usa, mais uma vez te peço, esta lição para edificar, consolar, confortar, ajudar, animar, dar fé e esperança. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. 2022. Ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa. É nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a Até a todos. próxima, meus irmãos. Deus abençoe você.